Olá, boa noite. Boa noite. Uma reunião de emergência em Paris. Líderes europeus discutem o futuro da Ucrânia e a segurança do continente. O encontro acontece depois da aproximação de Donald Trump com Vladimir Putin. E a Rússia declara não ver lugar para a Europa nas negociações de paz. Canadá. Um avião comercial capota ao pousar no aeroporto de Toronto. O Vaticano anuncia que é complexo o quadro clínico do Papa Francisco. A onda de calor ameaça a saúde de moradores em 6 estados. Morre em São Paulo Carlos Miranda, que interpretou o vigilante rodoviário. Estreia amanhã no Rio Open João Fonseca, o novo fenômeno do tênis brasileiro. O Jornal Nacional está começando. A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo afirmaram hoje que o ataque a tiros contra o então prefeito de Taboão da Serra na campanha eleitoral do ano passado foi forjado. O objetivo era alavancar a candidatura dele. José Aprígio da Silva, do Podemos, estava a caminho da prefeitura quando o carro foi atingido por 6 tiros de fuzil. Um deles acertou o ombro do então prefeito de Taboão da Serra. Aprígio ficou mais de uma semana na UTI, recebeu alta na véspera do segundo turno da eleição municipal do ano passado e não se reelegeu. Depois de 4 meses de investigação, a Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo afirmaram que o grupo político do então prefeito planejou a simulação de um atentado para influenciar os eleitores. Segundo os investigadores, um dos atiradores, que está preso desde o ano passado, fez um acordo de delação premiada e disse que ele e mais 3 pessoas receberam R$500 mil pela tarefa. O carro oficial que José Aprígio usava no dia do ataque era blindado, como esse daqui. Segundo a polícia, os suspeitos de planejar o atentado sabiam disso e imaginavam que esse nível de proteção fosse capaz de suportar tiros de fuzil. Só descobriram o erro quando souberam que o ex-prefeito tinha ficado gravemente ferido. Não há qualquer elemento que aponte que houve um atentado por parte ou de uma organização criminosa, conforme noticiado, ou de um grupo político rival. Há elementos, sim, que foi do próprio grupo político que queria, com essa maneira, alavancar a candidatura que estava embaixo naquele momento. São pessoas próximas ao prefeito, são pessoas que diariamente conviviam com o prefeito. O delator disse que o ataque foi orquestrado pelo próprio prefeito. A polícia ainda investiga se José Aprígio sabia mesmo da farsa. Não há ainda como eu afirmar categoricamente de que ele estava participando disso. Hoje, os investigadores prenderam um suspeito de intermediar a contratação dos atiradores. Os policiais também cumpriram 11 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos, endereços ligados ao ex-prefeito e a 3 ex-secretários municipais suspeitos de planejar o ataque. Um deles, o ex-secretário de manutenção, Valdemar Aprígio, irmão do então prefeito, preso em flagrante porque guardava armas sem documentação. Na casa de José Aprígio, a polícia encontrou R$304 mil. O advogado diz que o dinheiro está declarado e que o ex-prefeito é inocente. Nós temos que deixar claro aqui que ele é a vítima. Ele ficou muito surpreso com a informação de que foi algo forjado. Se o crime existiu de forma a ser forjada, ele sofreu um tiro de um armamento pesado. Então a vida dele, naquele momento, foi comprometida. Nós não conseguimos contato com a defesa de Valdemar Aprígio e não tivemos resposta do partido Podemos. A polícia do Rio procura o traficante que ordenou a invasão de uma delegacia em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Nessa tarde, a Polícia Civil fez uma nova operação em várias comunidades de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Desde ontem, 20 pessoas foram presas e um suspeito acabou morto. Na ação de hoje, os policiais encontraram uma casa que era usada como área de lazer pelo traficante Joabe da Conceição Silva, apontado pela investigação como o homem que comandou a ação violenta na delegacia de Campos Elíseos, também na Baixada. Toda a estrutura foi demolida. Nessas imagens é possível ver a chegada de pelo menos 10 traficantes à delegacia na noite de sábado. Eles fuzilaram o prédio. 4 policiais que estavam de plantão reagiram e 2 deles ficaram feridos sem gravidade. Esse outro vídeo mostra a quadrilha em fuga.
De acordo com a polícia, eles queriam resgatar um chefe do tráfico e um segurança dele que tinham sido presos horas antes. Mas os dois já tinham sido transferidos. Os agentes da Polícia Civil que estavam aqui no momento da invasão afirmaram em depoimento que traficantes roubaram 3 celulares, 2 de policiais e 1 de serviço. A delegacia segue fechada. Policiais reforçam a segurança e usam até mesmo este veículo blindado. O traficante responsável pelo ataque é um foragido do sistema penitenciário desde 2019, quando teve autorização para visitar a família e não retornou para a cadeia. Joabe curte a liberdade. Ele mesmo gravou este vídeo durante um passeio de barco e postou nas redes sociais. Joabe tem 19 anotações por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo, e já foi condenado a 12 anos de prisão. A polícia investiga a possibilidade de a cúpula do Comando Vermelho estar por trás do ataque. Tudo está sendo investigado. Já temos vários identificados que participaram desse ato terrorista contra a população fluminense, contra as polícias do Rio de Janeiro. E estamos também fazendo operações nas áreas de atuação da pessoa que liderou esse ataque à Polícia Civil. Em Minas, a Polícia Civil indiciou um médico suspeito de abusar sexualmente de 15 mulheres. O mastologista Danilo Costa, de 46 anos, está preso preventivamente desde o início de fevereiro. A investigação começou no mês anterior, quando uma paciente que tratava um câncer procurou a polícia e afirmou que o médico que a atendeu a teria estuprado. Depois desta denúncia, outras vítimas buscaram a polícia com relatos parecidos. É o caso dessa paciente que não quer ser identificada. Eu deitei para fazer o exame, ele começou a passar o aparelho de ultrassom e em um determinado momento ele passou o dedo sobre o meu mamilo. Eu assustei, pensei que poderia ter sido por um descuido, mas isso aconteceu por todo o exame. A investigação aponta que os crimes foram cometidos contra pacientes e colegas de trabalho do médico. Ao todo, 15 mulheres procuraram a polícia para denunciar os abusos. O caso mais antigo é de 2015. Relatam ali alguns agarrões dentro do consultório, alguns toques inapropriados, algumas falas inapropriadas, às vezes tudo junto. Então, uma violência ali dentro do consultório, sendo agarrada, beijada. Ele pegava e tentava mesmo beijar, tentava pegar, agarrar, beijar. Era uma coisa muito desconfortável, era um assédio. O Hospital Nossa Senhora das Dores, em Itabira, afastou o mastologista do serviço e declarou que está colaborando com as investigações. O Ministério Público afirma que o número de vítimas pode ser maior. A cada dia aparecem novas vítimas, as mulheres estão se sentindo encorajadas a denunciar, né? É muito comum que vítimas de crimes sexuais sintam vergonha, sintam receio de não receberem crédito pelos seus relatos, mas nesse caso específico nós temos um farto conjunto probatório demonstrando que esse médico realmente praticava esses crimes. A defesa de Danilo Costa declarou que o envio do inquérito para a Justiça vai dar ao cliente oportunidade de se defender. Líderes da Europa fizeram em Paris uma reunião de emergência sobre a guerra na Ucrânia. Eles discutiram ampliar os gastos militares porque avaliam que aumentou o risco de o conflito com a Rússia se espalhar pelo continente. Na reunião convocada de última hora, o presidente francês recebeu os líderes de Alemanha, Reino Unido, Itália, Espanha, Polônia, Holanda e Dinamarca. Apesar dos sorrisos, é momento sensível. A Europa está na parede. De um lado, uma Rússia em guerra e que tomou gosto em falar alto com os vizinhos. Do outro, os Estados Unidos sob nova direção, com uma postura que vem colocando a longa amizade transatlântica com os europeus em turbulência. Donald Trump e Vladimir Putin estão muito mais próximos do que a Europa gostaria. Na última semana, o presidente americano telefonou diretamente para Putin para falar do fim da guerra na Ucrânia sem consultar os ucranianos nem os aliados europeus. 1h30 de telefonema. Depois, o enviado especial dos Estados Unidos para a Ucrânia disse que a Europa seria consultada, mas não participaria das negociações de paz. Os líderes do continente se sentiram excluídos, desprestigiados.
Logo eles, que considerando todo o apoio à Ucrânia, militar e humanitário, já ajudaram mais que os Estados Unidos. A Europa até agora passou para os ucranianos o equivalente a 137 bilhões de dólares. Os Estados Unidos, 118 bilhões. Os europeus ligaram um alerta e se reuniram hoje. Os europeus temem que americanos e russos negociem um acordo de paz que force a Ucrânia a ceder território e que deixe o país sem garantias de segurança. Sem nada que impeça Vladimir Putin de recomeçar a guerra quando tiver uma chance. Antes da reunião de hoje, o primeiro-ministro do Reino Unido declarou que está disposto a enviar tropas britânicas para manter a paz na Ucrânia quando o conflito acabar. Depois do encontro, Keir Starmer disse que um risco à Ucrânia é um risco à segurança coletiva da Europa. O primeiro-ministro alemão Olaf Scholz disse que era altamente inapropriado falar no envio de soldados da Alemanha para a Ucrânia sem um acordo de paz em mãos. Mas entre os líderes, pelo menos um consenso. Eles concordaram que é preciso investir mais nas Forças Armadas. Só não anunciaram quanto vão investir. É que por trás dessa turbulência toda com os americanos, tem aquilo que movimenta a política desde sempre: poder e dinheiro. Historicamente, os Estados Unidos são o maior contribuinte para o orçamento da Aliança Militar do Ocidente, a OTAN, formada por 32 países que protegem uns aos outros. Ano passado, a participação americana nos gastos totais da OTAN foi de 63%. Caiu em relação aos 72% de 10 anos atrás, mas ainda é um gasto colossal, 755 bilhões de dólares. O PIB americano é mais ou menos igual ao PIB de todos os outros países da OTAN somados. Então, numa conta simples, os Estados Unidos deveriam arcar com metade dos gastos, muito menos dos 63% que pagam hoje. O risco agora, e é isso que faz a Europa se ajeitar na cadeira, é de os Estados Unidos reduzirem drasticamente, no curtíssimo prazo, a ajuda militar à OTAN. Isso deixaria a Europa mais vulnerável no momento de guerra. Se a participação dos Estados Unidos na OTAN diminuir, não tem jeito. A Europa vai precisar gastar mais com defesa, muito mais. Faz uns 10 anos que os países europeus da OTAN se comprometeram a gastar com políticas de defesa 2% do PIB, o Produto Interno Bruto. A situação é a seguinte: esse gráfico mostra em vermelho o que os países gastavam naquela época, em azul o que estão gastando hoje. Já aumentaram consideravelmente os gastos militares à Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia, e à Estônia, que faz fronteira com a Rússia. Lituânia, Reino Unido, França, Alemanha e a Holanda fizeram o básico, alcançaram os 2%. Outros países, como a Espanha e a Itália, nem o básico fizeram. Os especialistas vêm falando que com a nova postura dos Estados Unidos, a Europa precisa mudar o senso de urgência agora. E esse orçamento... O professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, Vitélio Brustolin, explica que a situação traz à tona memórias da Segunda Guerra Mundial, que destruiu o continente. Então, a União Europeia, nesse momento, discute a criação de um exército europeu, de uma força europeia que possa criar dissuasão para ameaças externas como essa da Rússia. A leitura que se faz na Europa hoje é que o Putin não vai parar na Ucrânia e que a guerra da Ucrânia não vai acabar ali. A reunião de emergência em Paris terminou com cautela. Os líderes vão esperar o primeiro-ministro do Reino Unido se reunir com Donald Trump semana que vem para discutir os próximos passos. Mesmo reconhecendo a necessidade de serem protagonistas nessa crise, Keir Starmer e Olaf Scholz também falaram na necessidade de apoio americano para garantir a segurança da Ucrânia. Enquanto a Europa discute o futuro, os Estados Unidos também debatem o futuro da Europa. Só que os americanos vão negociar esse futuro amanhã na Arábia Saudita. Com a Rússia, mas sem a presença da Ucrânia ou de qualquer representante europeu. Foi uma semana reveladora sobre a nova política externa americana. Na terça-feira, os Estados Unidos sinalizaram que os tempos em que isolavam a Rússia estavam chegando ao fim. O enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, apertou a mão do presidente russo, Vladimir Putin, ao negociar a libertação de um americano preso na Rússia em 2021. O telefonema de Donald Trump na quarta-feira foi a primeira conversa confirmada abertamente entre presidentes dos dois países desde o começo da guerra na Ucrânia. Trump escreveu:
Nós dois refletimos sobre a grande história das nossas nações e sobre o fato de termos lutado juntos com sucesso na Segunda Guerra Mundial. Cada um de nós falou sobre os pontos fortes das nossas nações e sobre os grandes benefícios que um dia teremos ao trabalharmos juntos. A delicadeza de Trump com Putin chamou atenção por ser diferente da forma como o novo governo americano se refere aos aliados. No dia seguinte, diante de ministros da defesa da OTAN, o recém-empossado secretário da Defesa americano cobrou que os europeus tivessem um papel maior na defesa do continente e afirmou: o presidente Trump não permitirá que ninguém transforme o tio Sam em tio otário. Na sexta-feira, o vice de Trump, J.D. Vance, criticou partidos europeus que isolam a extrema-direita e acusou governos da Europa de censura, mas não falou nada sobre a perseguição a políticos e a imprensa independente na Rússia de Vladimir Putin, que está há mais de 20 anos no poder e é acusado de mandar assassinar opositores. Amanhã, em mais uma guinada na relação entre Rússia e Estados Unidos, o secretário de Estado americano Marco Rubio se reúne na Arábia Saudita com uma delegação russa, liderada pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, para falar sobre um futuro acordo de paz na Ucrânia. Lavrov disse que não vê lugar na mesa de negociações para os europeus. O governo americano declarou que convidou a Ucrânia, mas o presidente Volodymyr Zelensky disse hoje que não vai participar porque não sabia nada sobre as negociações. Também repetiu que não vai reconhecer nenhum diálogo sobre a guerra da Ucrânia, do qual não faça parte. Hoje, o enviado especial dos Estados Unidos para a Ucrânia tentou apaziguar. Keith Kellogg disse que não vai impor um acordo de paz e que caberá a Zelensky e os ucranianos tomarem essa decisão. A cientista política alemã afirma que os sinais trocados fazem parte da nova abordagem dos Estados Unidos. Por um lado, se afasta da Europa e diz: a sua segurança é seu problema. E, ao mesmo tempo, mostra Estados Unidos como uma potência extremamente importante com a sua própria agenda e quer liderar essas negociações. Estamos vendo uma postura muito fluida vindo de Washington, explicou Daniela Schwarzer. Segundo os europeus, o objetivo final de Putin ao invadir a Ucrânia quase 3 anos atrás era dividir aliados e enfraquecer a OTAN. A Rússia estava longe de atingir o objetivo até a eleição de Donald Trump. Ao mesmo tempo, acumulava milhares de soldados mortos e uma economia enfraquecida por sanções. Agora, tudo isso pode sair barato se Putin conseguir afastar europeus e americanos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou hoje que está comprometido com o plano de Donald Trump para a faixa de Gaza. O presidente americano já disse repetidas vezes que quer retirar os palestinos da região. Netanyahu afirmou que não vai entregar Gaza para a autoridade palestina, responsável atualmente pela Cisjordânia. Em Tel Aviv e Jerusalém, manifestantes marcaram 500 dias do começo da guerra e exigiram a libertação dos reféns ainda em poder do grupo terrorista Hamas. A seguir, o quadro de saúde complexo do Papa Francisco. O alerta para a onda de calor em 6 estados brasileiros. Em 2025 ainda não tem 50 dias e o Brasil já enfrenta a terceira onda de calor do ano. 6 estados do Centro-Sul estão sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia. Que calor é esse? Quem não disse ou ouviu essa frase hoje em boa parte do Centro-Sul do país? Pelo menos 6 estados estão sob alerta do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, para uma onda de calor. No Rio de Janeiro, os termômetros marcaram 41,3 graus. Numa escala de 1 a 5, a cidade atingiu pela primeira vez o nível de calor 4, que é quando a temperatura fica entre 40 e 44 graus por pelo menos 3 dias consecutivos. Esse índice foi criado em junho do ano passado e leva em consideração, além da temperatura, a umidade do ar e o período de exposição ao calor. É muito quente mesmo, o calor tá demais, cara. Quem não está acostumado, meu filho, nem fica aqui.
No litoral de São Paulo, um espaço com sombra estava sendo mais procurado que o banho de mar. Vamos dizer assim, insuportável, né? Porque não dá nem para pisar na areia de chinelo, porque queima o pé. Boné, óculos, qualquer forma de se proteger do sol, a gente se protege, mas não deixa de vir na praia. Onda de calor é até esperada no mês de fevereiro em boa parte do país. Mas agora, um sistema de alta pressão, como se fosse uma tampa de panela sobre o país, está elevando ainda mais as temperaturas. É uma compressão da atmosfera que inibe a formação de nuvens e de chuva. Então, boa parte do calor que seria refletida pelas nuvens ou evaporaria a chuva, ela vai se converter em mais calor. Não é só a temperatura nesta época do ano, tem também a maneira como a gente sente esse calor. É que a umidade relativa do ar também está mais alta e, com isso, o suor não consegue evaporar o suficiente para reduzir a temperatura corporal. Essa tal sensação térmica pode chegar a 5, 6, 7 graus acima do que está marcando o termômetro. Em Santos, a temperatura chegou a 40 graus, mas a sensação térmica foi de 43 graus. Eu acho que tem 300 sols para cada um, né? É incrível. Esse médico reforça uma orientação básica que não pode ser esquecida nesse período: a hidratação. Deve ser algo programado. Você deve deixar sua garrafinha de água ao lado do seu ponto de trabalho, ao lado da sua cama, para que você se hidrate durante a noite, se hidrate antes do exercício físico, para você não se expor tanto e atenuar esses efeitos tão ruins do calor em excesso. A gente está com água aqui também, né, Heraldo? Pertinho. Vamos ver então o que nos espera amanhã. Eliana, conta pra gente a previsão do tempo. Boa noite. Boa noite, Renata, Heraldo, e boa noite para você. Amanhã a previsão é de mais calor no Rio de Janeiro, 42 graus. A última vez com uma temperatura dessa foi em novembro de 2023. Em São Paulo, também tende a esquentar mais. Hoje fez 34 graus e foi a tarde mais quente desse verão, o que pode ser superado já nesta terça-feira com estes 35 graus. Em Vitória, 36, em Belo Horizonte, Maceió, Belém e Boa Vista, 34. No Centro-Oeste e no Sul, Goiânia e Curitiba devem ser as capitais mais quentes, com 33 e 28 graus. E a umidade do ar fica baixa em uma faixa extensa, do Rio de Janeiro ao oeste de Pernambuco, incluindo grande parte da Bahia e de Minas Gerais. Nestas áreas, além de se hidratar muito, é preciso também umidificar o ambiente nos horários com as temperaturas mais altas e usar soro fisiológico nas narinas. Agora vamos falar da estiagem no Rio Grande do Sul. A realidade do estado neste momento, menos de um ano depois das enchentes históricas. Segundo a Defesa Civil, em novembro do ano passado, um município estava em situação de emergência. Em dezembro, 4. Em janeiro, o número saltou para 59. Em fevereiro, já são 86 e o mês nem terminou. Os efeitos do tempo seco afetam 150 dos quase 500 municípios gaúchos, um terço. Amanhã até tem possibilidade de chover bastante no Rio Grande do Sul, só que a chuva de um dia não reverte o quadro de seca. No litoral da Bahia, de Pernambuco e da Paraíba, pancadas de chuva, no geral mais rápidas do que no centro-oeste e no interior de São Paulo, onde pode chover um pouco mais forte. Vamos ver agora os temporais que se espalham pelo país. No litoral do Rio Grande do Norte, no norte do Piauí e na região central do Maranhão, no norte do Amapá, no Amazonas, Acre, em Rondônia e do sul de Mato Grosso do Sul ao de São Paulo até o noroeste do Rio Grande do Sul, passando pelo Paraná e por Santa Catarina. Florianópolis e Curitiba, Natal e Teresina, Manaus, Porto Velho e Rio Branco são as capitais com risco de temporal amanhã. Renata e Heraldo. Obrigada, Eliana. Municípios que têm vacinas contra a dengue perto de vencer já podem ampliar a idade de quem pode ser imunizado. O público-alvo inicial era de 10 a 14 anos. Agora, doses da vacina que estejam a 2 meses de vencer podem ser aplicadas em pessoas entre 6 e 16 anos. As com validade ainda mais curta, de 1 mês, estão disponíveis para quem tem entre 4 e 59 anos. O Ministério da Saúde distribuiu 6.500.000 doses do imunizante contra a dengue desde o início do ano passado.
pouco mais da metade foi utilizada. Além disso, 1.300.000 jovens ainda não tomaram o reforço, que deve ser aplicado 3 meses depois da primeira dose. O Ministério da Saúde distribuiu vacinas contra a dengue para quase 2.000 municípios prioritários, onde, historicamente, há mais ocorrência do vírus. A orientação é que as cidades que ampliarem o público-alvo informem os moradores através de campanhas. É uma ação temporária para consumir as vacinas, proteger as pessoas, fazendo bom uso do recurso público. E aí o Ministério da Saúde garantirá a segunda dose para essas pessoas que forem vacinadas durante esse processo de abertura. Goiás já tinha aumentado as idades antes mesmo da nova orientação. 5 estados já informaram que vão ampliar a vacinação. Outros 9 e o Distrito Federal disseram que não possuem lotes de vacina próximos do vencimento. E 2 estados ainda vão discutir o tema com os municípios. No ano passado, o Brasil teve um recorde histórico de casos e mortes por dengue. Este ano já são mais de 290.000 casos suspeitos e 118 mortes. A epidemiologista Fernanda Penido afirma que o imunizante é um aliado na prevenção. É uma vacina eficaz, é uma vacina segura, né? Então é importante que as pessoas entendam, né, a importância dela e não hesitem em vacinar-se. A Michele já está interessada em se proteger. Quanto mais pessoas puderem, né, fazer o uso da vacina, melhor para todos, né? O Vaticano declarou hoje que o estado de saúde do Papa Francisco é complexo. Os médicos decidiram mudar o tratamento. Os primeiros sinais da infecção respiratória começaram há mais de uma semana. Francisco tem 88 anos. Na sexta-feira, os médicos decidiram interná-lo para tratar de uma bronquite que havia se tornado aguda. Hoje, o Vaticano divulgou que os exames constataram que Francisco sofre de uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias e que, por isso, o tratamento teve que ser alterado. Todos os exames até o momento indicam um quadro complexo que exigirá internação hospitalar adequada, diz o comunicado. Uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias é causada por um ou mais micro-organismos. Podem ser bactérias, vírus ou fungos. O médico Jamal Suleiman explica que alguns grupos são mais sensíveis a esse tipo de infecção. Isto não é incomum em determinadas faixas etárias. Crianças, por exemplo, e idosos. Isso também pode acometer pessoas com comorbidades. Então, uma pessoa diabética, uma pessoa que tem alteração da arquitetura pulmonar, né? Quer seja secundária a infecções no passado. Os exames são essenciais para indicar o tipo de tratamento. Antibióticos de largo espectro, por exemplo, ou de antivirais, ou de antifúngicos. Então, depende do que a gente encontrar dentro de um painel que a gente aplica para identificar, ou pelo menos para tentar identificar quais são os agentes responsáveis por aquela condição naquele determinado momento nesta pessoa. O diretor de comunicação do Vaticano, Matteo Bruni, disse que hoje o Papa leu os jornais e tomou café da manhã e estava de bom humor. Ontem, pela primeira vez, Francisco não pôde fazer a oração do Ângelus. Nas redes sociais, pediu desculpas e agradeceu as orações. O Papa Francisco está internado aqui neste hospital, em Roma, o Gemelli. Algumas pessoas têm entrado por esses portões para depositar flores, velas, pedindo pela saúde do pontífice. Agora à noite, o Vaticano divulgou um novo comunicado. O último boletim aponta que Francisco está em condição estável e sem febre. Francisco tem um histórico de doenças pulmonares. Aos 21 anos, retirou uma parte de um dos pulmões. Em 2023, enfrentou uma pneumonia e ficou 3 dias internado. O líder da Igreja Católica recorre desde 2002 a uma cadeira de rodas e, nas poucas vezes em que fica de pé, precisa se apoiar numa bengala. O Papa sofreu 2 quedas recentemente, machucando o queixo em dezembro e o braço em janeiro. Apesar da saúde debilitada, Francisco mantém uma agenda intensa de compromissos. E chiedo al maestro di continuare la lettura per dificoltare il respiro. Mas, com falta de ar, no último mês, o Papa precisou de ajuda para a leitura das homilias em pelo menos 3 ocasiões. A seguir,
a morte de Carlos Miranda, que interpretou o vigilante rodoviário. O capotamento de um avião comercial no aeroporto do Canadá. A Justiça penhorou 19 imóveis de Paulo Maluf como parte do processo que condenou o ex-prefeito de São Paulo a devolver 417 milhões de reais aos cofres públicos. O processo começou em 1993 e condenou Maluf por improbidade administrativa ao fazer promoção pessoal com recursos públicos. A defesa disse que vai recorrer da decisão da penhora. Em dezembro, o índice do Banco Central, que mede a atividade econômica, caiu 0,73% na comparação com o mês anterior. Mesmo com essa queda, o IBC-BR acumulou de janeiro a dezembro do ano passado uma alta de 3,8%. O indicador é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país num determinado período. O IBGE vai divulgar o PIB no dia 7 de março. A presidente da Petrobras defendeu hoje a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. Magda Chambriand disse que a empresa tem capacidade para realizar os estudos sem provocar danos ambientais. Nós estamos comprometidos com o aumento da produção em função do pré-sal até 2030. A partir daí, presidente Lula, a reposição de reservas é urgente. E isso só vai ser possível se nós começarmos a explorar novas fronteiras agora. Nesse contexto, é muito importante destacar a relevância da margem equatorial e da pesquisa do seu real potencial. Se nós obtivermos a licença, presidente Lula, faremos tudo de forma extremamente segura. Um avião com 80 pessoas capotou ao pousar em Toronto, no Canadá. 15 ficaram feridas, 2 com gravidade. Uma passageira postou nas redes sociais uma imagem dela mesma, de cabeça para baixo, ainda sentada na poltrona. Outro vídeo mostrou passageiros saindo por 2 portas. O avião modelo Bombardier CRJ-900 da Delta Airlines, operado por uma companhia parceira, a Endeavor, tinha decolado pela manhã de Minneapolis, no estado do Minnesota. Chegou ao Aeroporto Internacional de Toronto 1h40 depois. Em algum momento durante a aterrissagem, o avião virou de barriga para cima, parando em meio a uma mistura de gelo e neve. Pelas imagens, não dá para identificar onde está a asa direita da aeronave. As equipes de emergência agiram rápido, enquanto passageiros recebiam primeiros socorros. Segundo o governo canadense, na hora do pouso, as rajadas de vento chegavam a 65 km por hora e a temperatura era de 9 graus negativos. Especialistas dizem que essas são condições desafiadoras até mesmo para os pilotos mais experientes. O Aeroporto Internacional de Toronto é o maior do Canadá e tem estrutura para lidar com temperaturas extremas. Desde a semana passada, a região enfrenta uma tempestade de neve que deixou um acumulado de 23 centímetros na cidade de Toronto. Ontem à noite, o aeroporto havia informado que até a tarde de domingo, 144 aeronaves tinham passado pela instalação de gelo, que é quando técnicos espalham um fluido na superfície do avião para impedir o congelamento. As autoridades já estão investigando o que levou o avião a capotar em pleno pouso. Morreu hoje em São Paulo o tenente-coronel Carlos Miranda. Ele ficou conhecido por interpretar o lendário vigilante rodoviário na década de 1960. O vigilante rodoviário marcou uma época. Foi uma das primeiras séries da TV. Vigilante rodoviário. Nesta entrevista, há 22 anos, Carlos Miranda falou do desafio de fazer pela primeira vez um seriado com sotaque brasileiro. Nos preparamos para fazer uma série de filmes com um herói nacional que tivesse Zé, João, São Paulo, Rio de Janeiro, porque até então a televisão brasileira só passava filmes estrangeiros.
A série, que foi exibida primeiro pela extinta TV Tupi e depois reprisada pela Globo nos anos 1970, mostrava o policial rodoviário combatendo o crime nas estradas junto do cachorro Lobo. Depressa, Lobo, vamos! Carlos Miranda ficou tão ligado ao papel de policial que acabou mudando de carreira. Quando a série acabou, foi convidado para ingressar na Polícia Rodoviária de São Paulo. Fez concurso e entrou para a corporação. No fim dos anos 1990, já como tenente-coronel, passou para a reserva. Não arrependo nem um pouco de ter seguido esse caminho, porque hoje, quando eu sou recebido pelo público da época ainda, eu me sinto realizado. De lá para cá, participava de palestras e de encontros de carros antigos. Chegou a comprar um do mesmo modelo do usado no seriado. O corpo de Carlos Miranda está sendo velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele tinha 91 anos, morava no interior de São Paulo e morreu por causas naturais. Ele era uma pessoa extremamente ativa. Ele sempre era homenageado e ele deixa realmente um exemplo para os militares, para a polícia rodoviária e para todos nós. Várias gerações de policiais rodoviários vieram prestar homenagens a Carlos Miranda, que continuou próximo da corporação mesmo depois de ir para a reserva. É um ícone da polícia rodoviária, né? Representa muito pra gente. Quando a gente tinha um evento e ele estava lá, ele chamava mais atenção, às vezes até do que os próprios protagonistas daquele evento. Para nós, ele sempre vai ser o eterno vigilante rodoviário Carlos Miranda. De noite ou de dia, firme no volante, vai pela rodovia, bravo vigilante. A seguir, as novas atrações do festival The Town. Um dia depois de vencer na Argentina, João Fonseca treina para o Rio Open. O festival The Town anunciou hoje novas atrações. A cantora americana Mariah Carey volta ao Brasil para se apresentar no palco Skyline no dia 13 de setembro. Na mesma data, também sobem ao palco a britânica Jessie J e Ivete Sangalo, que vai fazer a sua estreia no The Town. O festival também anunciou Camila Cabello no dia 14 de setembro, que vai ser dedicado ao pop. A segunda edição do The Town será de 6 a 14 de setembro em São Paulo. A venda de ingressos começa na próxima quinta-feira. Depois de vencer o Aberto de Buenos Aires, o tenista João Fonseca voltou ao Brasil para disputar o Rio Open. Apertadinhos, um do lado do outro. O calor humano é legal, é bom, dá uma suadeira, mas é legal. Já esses torcedores escalaram a grade procurando espaço. E essa mãe fez de tudo para que o filho pudesse ver a nova sensação do tênis brasileiro. João Fonseca chegou ao Rio de Janeiro e já treinou para disputar o Rio Open. Amo ele, perfeito. Assisto todos os jogos, acordo de madrugada. Ela me acorda de madrugada. Amo. A vida dele está um pouquinho movimentada nos últimos dias. Vendo só as crianças gritando meu nome, ali o treino inteiro, me vendo como inspiração, é simplesmente sensacional. Ontem, o brasileiro enfrentou o Francisco Cerúndolo, o argentino mais bem colocado no ranking mundial, o 28º. Em menos de 2 horas, João fez 2-0 e conquistou o ATP de Buenos Aires. O primeiro título dele no circuito profissional de tênis. Foi muito importante para o meu amadurecimento, não só como jogador, mas como pessoa. E, bom, ter ganhado esse torneio foi muito importante para a minha carreira, muito importante para a minha evolução. O João se tornou, com 18 anos e 5 meses, o sul-americano mais jovem a ganhar um torneio do circuito. E subiu 31 posições no ranking, chegando à 68ª posição. O mundo do esporte está impressionado com esse jovem tenista. O britânico Andy Murray, ex-número 1, disse que está ansioso para ver um jogo entre o João e o espanhol Carlos Alcaraz. O próprio Alcaraz, atualmente número 3, elogiou. Impressionante, João. Meus parabéns. Até o pessoal do futebol está fonsequizado. Neymar, Vini Júnior e Kaká também se manifestaram pela internet.
encantados. Ver todo mundo, ídolos, meus ídolos, pessoas que eu via como intocáveis, Neymar, Vini Júnior, até mesmo Alcaraz, que eu me assemelho muito, é uma inspiração para a gente da nova geração. Tá me parabenizando, saber quem eu sou, então é simplesmente sensacional. No ano passado, o João disputou o Rio Open pela primeira vez. Um tenista novato que ocupava só a posição de número 655 no ranking. A estreia do João no Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul, será amanhã. Ele vai enfrentar o francês Alexander Miller, número 60 do mundo. Amanhã tem um jogo grandíssimo pela frente, diferente ao povo brasileiro, então vai ter pressão, óbvio, vou estar nervoso, óbvio, mas a gente vai encarar e a gente vai dar o nosso melhor. Vai ter pressão e vai estar quente. Você pode acompanhar a partida do João Fonseca e outros jogos do Rio Open no Sport TV 3 todos os dias até 23 de fevereiro. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente, com o filme A Lista. Boa noite. Boa noite, até amanhã.